Na live da semana passada, retrasada, não sei, acho que o Rodrigo tava falando que ele tava conseguindo utilizar o A-Tools. O A-Tools, que é a primeira versão do Animebot, e é gratuito, né? E a última vez que eu tinha tentado utilizar, eu não tinha conseguido. E aí eu pesquisei um pouco mais a fundo e tem jeito sim. Então, essa é uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui, que dá pra poder utilizar o A-Tools. E aí eu aproveitei que eu tinha conseguido fazer o A-Tools funcionar, eu aproveitei e comecei a testar as ferramentas, né? Ver as diferenças entre o Animebot e o A-Tools. E eu consegui achar várias boas ferramentas muito úteis. Não funcionam tão bem quanto as ferramentas do Animebot, mas é uma das coisas que eu quero tentar, sempre que possível, falar aqui nas lives também. Tipo, se tem alguma opção que eu tô mexendo no Animebot, se tiver alguma alternativa, eu vou mostrar pra vocês como fazer no A-Tools também. Vou aproveitar e mostrar o link aqui rapidamente, que se você só for no site do A-Tools e baixar lá, ele vai funcionar até uma certa versão do Maya. Então, desse link que eu vou mostrar para vocês aqui, vai funcionar em todas as versões. Ou até 2024, pelo menos. 25, acho que não. O Vinícius já viu isso, o Vinícius está fazendo o curso, módulo 3, né? Espero que você esteja gostando, Vinícius. Mas eu já mostrei lá no curso. Isso, mas olha só. Esse aqui é o link, eu vou mandar aí para vocês, mas é super simples. Você só clica aqui, faz o download do zip, e aí depois que você fez o download do zip, você vai descompactar ele em algum lugar. Eu descompactei ele dentro da pasta script do Maya, só para ficar organizado. Vou mostrar aqui. C2 pontos, arquivos de programas, Autodesk, a versão que você está usando. Daí eu coloquei dentro da pasta script. Tá aqui, A-Tools. Eu descompactei aqui dentro. Daí é só você pegar A-Tools, install, joga dentro do Maya. Reza um pouquinho e aí ele vai aparecer aqui embaixo. E aqui tem várias ferramentas muito úteis, muito boas, que eu uso constantemente no Animebot. Tem uma ou outra que não tem no Animebot. O Animebot tá aqui. Então vocês podem ver, tipo, Twin Machine tá aqui. Esse aqui tem todas essas opções aqui. Tá aqui. Tem algumas opções exatamente iguais que eu utilizo aqui, tipo essa aqui de colocar keyframes em todos os lugares que já tem keyframes em todas as curvas selecionadas. É essa aqui, essas opções aqui, até tem mais aqui do que eu utilizo, mas eu só, tipo, escondi as opções que eu não utilizo. Criar pack de seleção, isso é muito bom, tá aqui. Só vai ser um pouquinho diferente, né, a UI. Eu não vou me aprofundar nas ferramentas hoje, na live aqui. Se surgir a oportunidade, eu falo de uma ou de outra, senão a gente vai ficar só a live toda falando sobre essas ferramentas. Mas é uma alternativa aí para quem quer utilizar o Animebot, mas não quer pagar $60 por ano. É uma opção. Keep the Animation. Você comentou que usava bastante uma função para Easy In, Out. Fiquei curioso para saber se é a mesma que eu uso ou se é outra específica para isso. Uso aquela amarelinha de aplicar breakdowns do A-Tools. Eu até tenho no meu vídeo que eu falo de todas as ferramentas que eu utilizo do Animebot, tem uma tecla de atalho que é Alt-A e Alt-F. E aí eu acelero muito mais o meu trabalho. Vamos pegar um controlador qualquer aqui e uma curva qualquer aqui. Pode ser essa. Então, por exemplo, eu quero fazer um easy in aqui nesse lugar. Daí eu coloco um keyframe, né? Obviamente. Tem algumas formas, né, de fazer isso. Você pode vir aqui. Vou usar o A-Tools aqui, só para vocês verem que dá para poder mexer aqui. Você pode vir aqui, tipo, arrastar. Se, por exemplo, se essa curva estiver aqui no meio, você quer fazer o izinho aqui em cima, né? Você pode arrastar para um lado e para o outro, que é a mesma coisa que eu tenho aqui, né? Para um lado e para o outro. Tem até essa opção que é do ESD aqui que eu estou utilizando, ela vai extrapolar, que é bem parecido com o Twin Machine. Tem algumas ferramentas dentro de um e de outro que vão ser bem similares, né? Se eu vier aqui no Animebot, eu tenho várias opções, que é Blend to Default, Blend to Buffer, Blend to Easy, tipo, você não precisa saber todas elas, testa, vê qual que você gosta mais e utiliza a que você prefere. O que eu mais utilizo é a opção segurando Alt, que é a Push Pull, mas ao invés de vir nos sliders e clicar e arrastar, o que eu faço, uma coisa que no Animebot tem, aqui no A-Tools eu não achei, pelo menos. Você tem a opção de colocar teclas de atalho, mas você não tem a opção específica de colocar teclas de atalho em uma porcentagem, que aqui, por exemplo, deixa eu
ativar essa opção aqui do Helpline, tá? Apareceu aqui em cima, geralmente fica aqui embaixo. Mas o Helpline, dá pra ver que, tipo, pra cada nível que eu coloco aqui, fica olhando aqui, não dá pra eu pôr a setinha nos dois lugares ao mesmo tempo, mas aparece uma porcentagem. E o que eu gosto de fazer é ter uma tecla de atalho específica. Eu tenho uma tecla de atalho específica no 15% e no menos 15%. Que aí, o que eu faço? Sempre que eu tô começando a polir ou começando a mexer nas minhas curvas, eu só venho, tipo, Alt F, Alt A, Alt F, Alt A, e aí ela pula entre 15% e 15%, na diferença aqui entre a distância dessa para essa e dessa para essa. E aí é muito mais rápido do que se eu clico, crio, venho, clico e arrasto e tento achar o lugar que vai funcionar melhor para mim. Ao invés de eu vir, clicar e arrastar, eu já sei que, tipo, eu quero basicamente 15% e aí eu venho e aperto Alt F. Que por algum motivo não tá funcionando direito. Talvez porque a curva esteja muito... a diferença entre esse ponto e esse ponto esteja muito grande. Mas é isso que eu uso constantemente. Alt F, Alt A, e aí eu já sei que é 15%, 15%, e aí se eu precisar, se eu achar que, tipo, se a mudança não foi satisfatória, daí eu venho aqui, ou aqui, né, no caso, e mexo. Ou aperto Alt, que aí muda, tá vendo? E aqui também, se eu apertar Alt, clicar, vai pro PP, que é o Push-Pull, e aqui também. Só a diferença é que aqui, se eu apertar Alt, já aparece PP assim que eu ponho o mouse em cima, e aqui só vai mudar pro PP se eu clicar. Mas funciona igual. Mas é isso, é assim que eu basicamente, numa primeira passada na minha animação, que eu coloco Easy In, Easy Out, eu fico, preciso um Easy In aqui nessa parte, Alt F, preciso um Easy Out aqui nessa parte, Alt A. E aí eu fico tum, aí eu dou play, e aí eu começo a ver, tipo, ficou ruim esse Easy In, Easy Out, ficou bom, daí eu começo a fazer ajustes mais finos. Mas é assim que eu tento manter a minha workflow. Wendell, eu vi em algum lugar que foi o mesmo desenvolvedor do Animbot, seria a primeira versão dele? Sim, o A-Tools. Tanto que se você for no site do A-Tools, ele vai falar lá pra você fazer o update pro Animbot. É o Alan Camilo, criou, ele é brasileiro, né? Ele criou o A-Tools, daí o A-Tools começou a ficar muito popular e aí ele fez a versão paga, né? Aquele pack de seleção dá pra arrastar de um lado pro... Não dá, cara. É bem travado as coisas aqui no A-Tools. Tipo, eu procurei, eu não consigo nem mudar o próprio A-Tools de lugar aqui. Não consigo colocar ele em um outro lugar, ele volta automaticamente para lá. Se eu, por exemplo, quero um pack de seleção dos dedos aqui. Pode vir aqui. Não sei, não testei ainda colocar nome, mas vamos testar. Dedos, mão direita. Daí eu crio uma cor, vamos dizer azulzinho. Eles ficam travados aqui, sabe? Mas facilita bastante você ter a opção de clicar aqui e aí já selecionar as coisas que você quer. Isso é muito bom. Então essa é a versão gratuita do A-Tools. E aí do Animbot, por exemplo, se eu quiser, a versão do Animbot tá aqui. Ele só copiou, tá vendo? Eles se conversam até. Mas a do Animbot eu consigo arrastar para qualquer lugar, o que é bem conveniente. Se eu quiser criar um outro pack de seleção, dedos, mão esquerda, daí é simples assim. Se eu crio no A-Tools, o Animbot identifica. Se eu crio no Animbot, o A-Tools não identifica. Mas, obviamente, você não trabalharia com os dois ao mesmo tempo. Eu só tô com os dois aqui para poder demonstrar algumas opções para vocês. Mas é isso. O A-Tools tá aí. Tipo, se você não quer pagar $60 por ano no Animbot, o A-Tools, ele é bem útil também. Tem a ferramenta de espelhar a pose. A gente pode até testar aqui a ferramenta de espelhar do A-Tools. Tem várias coisas que eu não testei e tudo vai depender de um rig pro outro. Se o rig tá otimizado, se não tem nenhum problema no rig, vai funcionar e às vezes não vai funcionar. Então, muitas das vezes, se uma ferramenta não funciona, pode ser um problema do rig e não especificamente do plugin. Mas vamos testar aqui, por que não? Vamos pegar a pose da vaia aqui. Vamos ver se vai explodir o Maya. Quase, bem mais ou menos. Não funcionou muito bem, não. Mas, só pra tirar a dúvida, vamos testar a do Animbot. Só pra ver se é o rig ou se é o A-Tools. O A-Tools não foi 100%, mas foi bem melhor no Animbot que no A-Tools. Uma coisa que a gente deve fazer é pegar, tipo, a pose 0 com todos os controladores zerados do rig e fazer um Snapshot Mirror Settings, que dessa forma você vai estar ensinando o Animbot que, tipo, essa é a posição 0 de tudo. Então, para você espelhar os valores para um lado e para o outro, ele vai ter um parâmetro. Então, fazer o Snapshot da pose 0 ajuda o Animbot a identificar essas coisas. Não sei se o A-Tools tem a opção de fazer um Snapshot, mas só para vocês saberem. Vamos ver. Não vejo
a opção de criar um snapshot da pose zero aqui não, igual ao do Animbot. Então, enfim, dá pra vocês verem que o Animbot é muito mais otimizado e tal, mas o ATools vai ter bastante ferramenta útil também.